Olá, em primeiro lugar eu desejo que você esteja bem e nesse vídeo eu vou fazer com você volta por volta esse lindo tapete em crochê filé. Essa peça que vocês estão vendo ficou medindo 69 centímetros de comprimento por 54 centímetros de largura. E eu usei o barbante Fial Amarelo Ouro em fio número 6 e trabalhei com agulha de 3,5 milímetros. E eu gastei o total de 370 gramas para trabalhar essa peça. 370 gramas equivalem a aproximadamente 400 metros de fio. Eu gostei bastante do resultado final dessa peça, espero que você goste também. E se você fizer e gostar, por gentileza, deixe o seu like, o seu comentário e compartilhe esse vídeo com outras pessoas para que mais pessoas sejam alcançadas pelo meu trabalho. Bem, então é isso, agora vamos lá para o passo a passo. Vamos iniciar trabalhando um cordão de correntes com 66 correntes. Então, para começar, eu laço aqui a linha na minha agulha e busco uma linha através dessa laçada. E aqui está a minha primeira corrente. Essas correntes iniciais eu não vou fazer muito apertadas para que não fique mais estreito a base do meu tapete, mas também não vou fazer muito soltas para que não fique muito larga a base no início do meu tapete. Então, se você tiver dificuldade de trabalhar essas correntes assim um pouquinho soltas com a agulha de 3,5 milímetros, você pode fazer essas correntes iniciais com a agulha de 4 milímetros, que dá certinho. Bem, então eu vou trabalhar as minhas 66 correntes e venho para a gente continuar. Aqui está, trabalhei 66 correntes, agora eu vou contar 4 correntes voltando atrás a partir da última corrente que eu fiz. 1, 2, 3 e 4. E na quarta corrente, eu faço um ponto alto. E essa volta aqui, aliás, as 3 primeiras voltas, elas serão fechadas só de pontos altos. Então, nós vamos trabalhando um ponto alto em cada corrente, pegando só essa laçadinha de cima aqui da corrente. E vamos fazendo um ponto alto em cada corrente de base até a última corrente. E contando aqui essas correntes que eu voltei atrás como primeiro ponto alto, quando eu chegar lá no final, terei feito aqui 64 pontos altos. Então, aqui já fiz 1, 2, 3, 4. Continuo trabalhando um ponto alto em cada corrente. E no final, terei aqui 64 pontos altos. Eu vou fazer os meus e venho para a gente continuar. Aqui está, trabalhei a primeira volta fazendo 64 pontos altos e para que o seu tapete fique bem certinho, é muito importante que você mantenha a mesma tensão de pontos em todos os pontos que você fizer na peça, desde a primeira volta aqui até na última. Porque às vezes nós começamos a fazer o tapete mais devagar e conforme nós vamos trabalhando, começamos a fazer o crochê mais acelerado e isso faz com que o ponto fique maior. Então, começa a abrir a parte de cima do seu tapete. Essa dica é válida não só para os tapetes retangulares, isso para qualquer peça de crochê que você fizer, manter a mesma tensão de pontos desde o início até o final das peças. Bem, então é isso, aqui completamos a nossa primeira volta, agora vamos trabalhar a segunda volta. Bem, todas as voltas serão iniciadas fazendo aqui 2 correntes para subir, 1 e 2. Essas 2 correntes equivalem ao primeiro ponto alto da segunda volta. Bem, e depois de fazer essas 2 correntes, nós vamos laçar e em seguida nós vamos virar a nossa peça. Como aqui eu já fiz as 2 correntes para equivaler o primeiro ponto alto da próxima volta, então para eu virar a peça, eu pego ela aqui por baixo da minha mão e trago para cá. E ela já vai ficar aqui na mão para eu trabalhar. E, como eu já falei, as 3 primeiras voltas, elas são fechadas só de pontos altos. Então, aqui, na nossa segunda volta, nós vamos trabalhar um ponto alto
sobre cada ponto alto até o último ponto que nós temos de base. Então, aqui já fiz 1, 2, sigo fazendo um ponto para cada ponto até o último e terei aqui novamente 64 pontos altos. Eu vou fazer os meus e venho. Aqui está, trabalhei um ponto alto para cada ponto alto de base e por enquanto eu fiz aqui 63 pontos altos. O meu ponto de número 64, ele será trabalhado pegando aqui na primeira corrente que eu voltei atrás para iniciar aqui a volta de baixo. Então, venho aqui na corrente e passo a minha agulha sempre do direito para o avesso da corrente. Então, busco aqui o lado direito da corrente, pego aqui um fio, atravesso lá do outro lado, aqui atrás, busco a linha, trago aqui para frente e faço o último ponto alto aqui da minha segunda volta. Bem, então, completamos a segunda volta, agora vamos trabalhar a terceira. Para começar a terceira volta, então, faço 2 correntes, 1, 2, laço, viro a peça pegando de baixo aqui da minha mão para cá, e agora vou fazer a terceira volta com mais 64 pontos altos. Então, vou trabalhando aqui um ponto alto para cada ponto alto de base, até fazer 64 pontos altos. Eu vou fazer os meus e venho. Aqui está, trabalhei a terceira volta com 64 pontos altos. E a partir da quarta volta, nós vamos começar a trabalhar o desenho do tapete. Então, vou fazer da seguinte maneira. Eu vou filmar aqui junto com vocês a volta. Depois, eu vou recapitular o que nós fizemos e vou deixar o vídeo parado por volta de 4 ou 5 segundos, se você quiser aí pausar e ir olhando enquanto você vai fazendo. Bem, então, para iniciar a quarta volta, eu vou subir as 2 correntes que equivalem ao primeiro ponto alto, laço, pego aqui por baixo e puxo para cá. E agora, então, nós vamos trabalhar aqui no início o total de 13 pontos altos. Essas 2 correntes, o primeiro dos 13. Agora, eu venho para o ponto que eu tenho à frente, a partir dele, vou trabalhando um ponto alto para cada de base até construir aqui 13 pontos altos. Trabalhei 13 pontos altos. Na sequência, eu vou fazer aqui 4 intervalos. Então, todas as vezes que eu disser intervalo aqui nesse trabalho, eu estarei me referindo a 2 correntes, pulo 2 de base e no terceiro um ponto alto. Então, aqui um intervalo, 2 correntes, pulo 2 de base, no terceiro um ponto alto. Então, aqui o segundo intervalo, 2 correntes, pulo 2 no terceiro, um ponto alto, 2 correntes, pulo 2 no terceiro, um ponto alto. Bem, então, aqui trabalhei os meus 4 intervalos. Em seguida, nós vamos fazer 16 pontos altos. Então, o primeiro dos 16 é esse aqui. Então, aqui já tenho um, vou trabalhando um ponto para cada de base, então, aqui 2, 3, e sigo até completar aqui 16 pontos altos.
Aqui estão os meus 16 pontos altos. Agora, eu vou trabalhar aqui mais 4 intervalos, igual fiz aqui. E para encerrar aqui a volta, faço mais 13 pontos altos, igual fiz no início. Então, aqui os intervalos, né? São 2 correntes. Pulo 2, no terceiro um ponto alto. Aqui está, trabalhei os 4 intervalos. Agora, faço 13 pontos altos contando a partir desse aqui. Bem, e aqui, olha, por enquanto fiz 12 pontos altos. Nosso último ponto alto, ele sempre será trabalhado sobre essas 2 correntes que nós temos aqui de base. Então, eu sempre vou pegar pelo meio da segunda corrente, sempre do direito para o avesso aqui da corrente. Vou buscar a linha aqui atrás, trazer para frente e trabalhar aqui o último ponto alto da volta. Então, sempre será assim o encerramento aqui de cada uma das nossas voltas. Bem, então, ficou assim aqui a minha quarta volta. 13 pontos altos, 4 intervalos, mais 16 pontos altos, mais 4 intervalos e mais 13 pontos altos. Bem, agora vamos trabalhar a nossa volta de número 5. Eu vou começar com as 2 correntes. Vou laçar e vou virar a peça. E no início aqui da volta 5, vou fazer 10 pontos altos. Então, aqui 1, venho para o ponto à frente. 2 e sigo até completar aqui 10 pontos altos. Bem, então aqui estão os meus 10 pontos altos. Em seguida, eu vou fazer aqui o total de 6 intervalos. Então, é só ir trabalhando aqui 2 correntes, pulo 2 no terceiro, um ponto alto. Quando eu for fazer intervalo sobre intervalo, então, sempre serão 2 correntes e ponto alto sobre ponto alto. Então, sempre pulo as 2 correntes e venho sobre o ponto alto. E sigo, então, com esse padrão, até fazer aqui 6 intervalos. Aqui estão os meus 6 intervalos. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Em seguida, eu vou trabalhar aqui 10 pontos altos, contando a partir desse último que eu fiz. Então, aqui tenho 1, 2 e sigo até completar os 10. Aqui estão os meus 10 pontos altos. Em seguida, eu vou trabalhar aqui mais 6 intervalos e para encerrar a volta, vou fazer mais 10 pontos altos, igual fiz aqui no início. Bem, então, é só ir trabalhando 2 correntes, pula 2, um ponto alto, 2 correntes, pula as 2 correntes, no ponto alto, outro ponto alto. Bem, aqui estão os meus 6 intervalos. Agora, a partir desse último ponto alto que fiz,
trabalho aqui mais 10 pontos altos. Aqui lembrando que o último ponto alto sempre será feito passando a agulha pelo meio da segunda corrente, trazendo a linha aqui para frente, trabalhando aqui o último ponto alto. Bem, então, nossa quinta volta foi feita com 10 pontos altos, 6 intervalos, 10 pontos altos, 6 intervalos e mais 10 pontos altos. Agora, vamos dar início à volta de número 6. Começo fazendo 2 correntes, laço e viro a peça. E no início da volta 6, vou trabalhar 10 pontos altos também. Então, vou fazer um ponto alto sobre cada ponto alto de base. Aqui estão os meus 10 pontos altos. Em seguida, eu vou trabalhar aqui apenas 2 intervalos. Então, faço 2 correntes, ponto alto sobre ponto alto. Trabalhei os meus 2 intervalos. Em seguida, nós vamos fazer aqui 7 pontos altos. O primeiro dos 7 é esse aqui que eu fiz agora. Então, aqui, 1, venho no intervalo de correntes e faço o 2 e o 3. Venho no próximo ponto alto e faço aqui 4. No próximo intervalo de correntes, faço 5 e o 6. E no próximo ponto alto, faço o ponto de número 7 desse grupo. Então, aqui está, trabalhei 7 pontos altos. Depois desses 7 pontos altos, nós vamos fazer 3 intervalos. Então, 2 correntes, pulo as 2 correntes e faço um ponto alto no ponto alto. Bem, então, trabalhei aqui os meus 3 intervalos. Em seguida, vou fazer aqui um grupo de 4 pontos altos. Esse aqui é o primeiro dos 4. Bem, e depois de trabalhar esses 4 pontos altos, eu cheguei aqui na metade da minha volta. Então, esse trabalho sempre será assim. O que eu fizer aqui na primeira metade, eu vou repetir de maneira inversa aqui na segunda metade. Bem, então, agora aqui na sequência, eu vou trabalhar 3 intervalos, depois faço aqui 7 pontos altos, em seguida mais 2 intervalos, e para encerrar aqui a volta, faço 10 pontos altos, igual fiz aqui no início. Bom, então, vamos lá. Aqui, dando continuidade, são 3 intervalos. Depois dos 3 intervalos, são 7 pontos altos. Então, sempre que nós formos trabalhar pontos altos e tivermos correntes aqui de base, nós sempre vamos fazer 2 pontos altos em cada intervalo de 2 correntes, que é um ponto alto para cada corrente. E depois um ponto alto sobre o ponto alto. Aqui estão os meus 7 pontos altos, em seguida são 2 intervalos. E para encerrar aqui a nossa volta, nós vamos fazer 10 pontos altos. Bem, então, eu vou fazer aqui os 10 pontos altos e venho conferindo a volta com você. Aqui está, completei a volta de número 6 e fiz 10 pontos altos, 2 intervalos, 7 altos, 3 intervalo, 4 altos,
mais 3 intervalos, mais 7 altos, mais 2 intervalos e encerrei com mais 10 pontos altos. Bem, agora vamos dar início à volta de número 7. Então, vou começar com as duas correntes, vou virar a peça e vou trabalhar 10 pontos altos aqui no início da volta 7. Então, é só ir fazendo um ponto alto para cada ponto alto do grupo de base. Aqui estão os meus 10 pontos altos. Em seguida, vamos trabalhar 3 intervalos. Aqui estão os meus 3 intervalos. Na sequência, nós vamos fazer aqui 7 pontos altos. Então, esse ponto alto que eu fiz aqui é o primeiro dos 7. Agora, faço aqui um ponto alto sobre cada ponto alto. Então, 2, 3, 4. Chego aqui nas correntes. Aí, faço 5 e 6 aqui nas correntes. E o 7º sobre o próximo ponto alto. Depois de trabalhar esses 7 pontos altos, eu vou fazer 2 intervalos. E depois desses 2 intervalos, vou fazer 4 pontos altos sobre esses 4 aqui de base. E depois de trabalhar aqui esses 4 pontos altos, então, eu cheguei na metade da minha volta. Agora, eu vou repetir de modo inverso o que eu fiz aqui na primeira metade. Eu vou fazer aqui 2 intervalos, depois 7 pontos altos. Bem, então, aqui está, trabalhei 2 intervalos e em seguida 7 pontos altos. Agora, faço aqui 3 intervalos e para encerrar a volta mais 10 pontos altos. Bem, então, eu vou fazer aqui os meus 3 intervalos e depois eu vou completar a volta com mais 10 pontos altos e venho conferindo essa volta junto com você. Aqui está, completei a minha volta de número 7 e ela então foi trabalhada com 10 pontos altos, 3 intervalos, 7 pontos altos, 2 intervalos, 4 pontos altos, 2 intervalos, 7 pontos altos, 3 intervalos e mais 10 pontos altos. Bem, então, agora vamos trabalhar a nossa volta de número 8. Começo sempre com as duas correntes e viro a minha peça. E aqui no início da volta 8, vamos fazer um grupo com 13 pontos altos. Então, aqui eu vou trabalhando um ponto alto para cada ponto alto. Quando encontrar aqui as correntes, então, faço 2 pontos altos nas correntes. Um e 2. E em seguida, faço mais um ponto alto no próximo ponto alto. E aqui, então, completei 13 pontos altos. Depois desses 13 pontos altos, eu vou fazer 2 intervalos.
E depois desses 2 intervalos, eu vou fazer 7 pontos altos. Esse é o primeiro dos 7. E depois desses 7 pontos altos, nós vamos fazer mais 2 intervalos. E depois desses 2 intervalos, nós vamos trabalhar aqui 4 pontos altos sobre esses 4 de base. E depois de fazer aqui esses 4 pontos altos, nós vamos fazer 2 intervalos. Depois dos 2 intervalos, vamos trabalhar aqui 7 pontos altos. E depois desses 7 pontos altos, eu vou fazer aqui mais 2 intervalos e vou encerrar aqui a minha volta fazendo mais 13 pontos altos. Então, eu vou completar o restante da minha volta fazendo esses 2 intervalos e mais 13 pontos altos e venho conferindo junto com você. Aqui está, completei a volta de número 8 e ficou assim. 13 pontos altos, 2 intervalos, 7 pontos altos, 2 intervalos, 4 altos, 2 intervalos, 7 altos, 2 intervalos e para encerrar, 13 pontos altos. Bem, agora nós vamos trabalhar a nossa volta de número 9. Começo com as 2 correntes e viro a peça. E aqui no início da volta 9, nós vamos trabalhar o total de 22 pontos altos. Então, eu vou fazendo aqui um ponto alto para cada ponto alto. Quando encontrar o intervalo de 2 correntes, faço 2 pontos altos, um ponto alto no ponto alto, e vou seguir assim até construir aqui 22 pontos altos. Então, vou fazer aqui os meus 22 e venho. Aqui está, trabalhei os meus 22 pontos altos, em seguida, vou fazer 2 intervalos. E depois de trabalhar aqui esses 2 intervalos, a partir desse ponto alto que fiz aqui, vou trabalhar 10 pontos altos. Depois de trabalhar os 10 pontos altos, vou fazer mais 2 intervalos. E depois desses 2 intervalos, eu vou completar aqui o restante da volta com mais 22 pontos altos, igual fiz aqui no início. Bem, então, eu vou fazer aqui os meus 22 pontos altos e venho conferindo junto com você. Aqui está, completei o restante da volta 9 e ficou assim: 22 pontos altos, 2 intervalos, 10 pontos altos, 2 intervalos e mais 22 pontos altos. Bem, e agora nós vamos trabalhar a volta 10. A volta 10 é idêntica à volta de número 9, então, nós vamos fazer ponto sobre ponto. Bem, então, faço aqui as 2 correntes e viro a minha peça. E aqui vou trabalhar 22 pontos altos sobre esses 22 de base, depois vou fazer 2 intervalos, 10 pontos altos, mais 2 intervalos e vou completar a volta com mais 22 pontos altos. Bom,
Então, a volta 10, ela é muito fácil, ela é cópia da volta de número 9. Então, eu vou fazer aqui a minha inteirinha, trabalhando ponto sobre ponto, e venho conferindo junto com você. Aqui está, completei a volta de número 10 com o padrão que orientei, fiz ponto sobre ponto. Então, trabalhei 22 pontos altos, 2 intervalos, 10 pontos altos, mais 2 intervalos e mais 22 pontos altos. Agora, vamos trabalhar a volta de número 11. Então, vou começar a volta 11 subindo as duas correntes e virando a minha peça. E aqui no início da volta 11, nós vamos trabalhar um ponto alto para cada ponto alto até fazer 19 pontos altos. Então, só ir fazendo um ponto para cada de base até completar 19. Eu vou fazer aqui os meus e venho. Aqui está, trabalhei 19 pontos altos, em seguida faço 2 intervalos. E depois de trabalhar esses 2 intervalos, eu vou fazer aqui o total de 16 pontos altos. Então, esse aqui é o primeiro dos 16. Depois, faço 2 aqui nas correntes, um por um nos pontos altos e sigo com esse padrão até fazer aqui 16 pontos altos. Eu vou fazer os meus e venho. Aqui está. Trabalhei 16 pontos altos, na sequência vou fazer aqui 2 intervalos e vou completar aqui a minha volta com mais 19 pontos altos. Aqui estão os 2 intervalos, agora pulo 2 de base, a partir do terceiro faço 19 pontos altos e completo aqui a volta. Então, vou fazer aqui a minha e venho conferindo com você. Aqui está, completei a volta de número 11 com o padrão que orientei. Fiz aqui 19 pontos altos, 2 intervalos, 16 pontos altos, 2 intervalos e mais 19 pontos altos. Agora, vamos começar a volta de número 12. Faço as duas correntes e viro a minha peça. E no início aqui da volta 12, nós vamos trabalhar um ponto alto para cada ponto alto até fazer aqui 16 pontos altos. Então, só ir fazendo um ponto para cada de base até completar 16. Eu vou fazer aqui os meus e venho. Aqui está, trabalhei 16 pontos altos, em seguida vou fazer aqui 2 intervalos. E depois de fazer aqui esses 2 intervalos, eu vou fazer 22 pontos altos, contando a partir desse último aqui que fiz. Então, é só ir fazendo 2 pontos altos nos intervalos de correntes, um ponto alto sobre cada ponto alto, até completar aqui 22 pontos altos. Eu vou fazer os meus e venho. Aqui está, trabalhei 22 pontos altos, agora eu vou completar aqui a minha volta fazendo mais 2 intervalos, igual fiz aqui, e depois mais 16 pontos altos, igual fiz aqui no início. Bem, então, eu vou completar o restante da volta 12 com esses 2 intervalos e depois mais 16 pontos altos e venho conferindo com você. Aqui está, completei o restante da volta 12 com o padrão que orientei e fiz 16 pontos altos, 2 intervalos, 22 pontos altos, 2 intervalos e mais 16 pontos altos. Agora, vamos dar início à volta de número 13. Vou começar com as duas correntes e vou virar a peça, e aqui no início da volta 13, vamos fazer também 13 pontos altos. Então, é só ir trabalhando um ponto alto para cada de base até fazer 13 pontos altos. Eu vou fazer os meus e venho.
Aqui está, trabalhei 13 pontos altos na sequência. Eu vou fazer aqui 2 intervalos. E depois de trabalhar aqui esses 2 intervalos, a partir desse ponto alto aqui, eu vou trabalhar um total de 28 pontos altos. Venho até aqui. Então, são 2 pontos altos nos intervalos de 2 correntes e um ponto alto sobre cada ponto alto até fazer 28 pontos altos. Eu vou fazer os meus e venho. Trabalhei os 28 pontos altos. Agora, para encerrar aqui a volta, vou fazer ainda 2 intervalos e mais 13 pontos altos. Bem, então, eu vou fazer aqui esses 2 intervalos. Depois, eu vou trabalhar mais 13 pontos altos e venho conferindo aqui a volta junto com você. Completei a volta 13 com o padrão que orientei. Fiz 13 pontos altos, 2 intervalos, 28 pontos altos, mais 2 intervalos e mais 13 pontos altos. Agora, nós vamos trabalhar a volta de número 14. Começo fazendo as 2 correntes e virando aqui a minha peça. Em a volta 14, nós vamos começar trabalhando 13 pontos altos, então, vou fazer um ponto alto sobre cada ponto alto de base. Eu vou aqui trabalhar os meus 13 pontos altos e venho. Depois de trabalhar aqui os 13 pontos altos, eu vou fazer 2 intervalos sobre esses 2 intervalos que eu tenho de base. E depois desses 2 intervalos, contando a partir desse ponto alto aqui, eu vou trabalhar mais um grupo com 13 pontos altos, fazendo um ponto alto para cada ponto da base. Vou fazer aqui os 13 e venho. Trabalhei os 13 pontos altos, agora eu vou fazer 2 correntes. Vou pular 2 pontos altos de base e a partir do terceiro, eu vou trabalhar mais um grupo com 13 pontos altos. Então, vou fazer aqui os 13 e venho. Bem, e depois de trabalhar esse grupo com 13 pontos altos, eu vou encerrar aqui a minha volta fazendo mais 2 intervalos e mais um grupo de 13 pontos altos aqui no final. Bom, então, eu vou completar o restante da volta, seguindo essa orientação e venho conferindo aqui junto com você. Aqui está, completei a minha volta 14 e ficou assim: 13 pontos altos, 2 intervalos, 13 pontos altos, 2 correntes, pulei 2 de base, mais 13 pontos altos, mais 2 intervalos e mais 13 pontos altos. Bem, e agora vamos trabalhar a volta de número 15. Faço aqui as 2 correntes e viro a peça. E no início da volta 15, vamos fazer aqui um ponto para cada de base até trabalhar 10 pontos altos. Eu vou fazer aqui os meus 10 pontos altos e venho. Depois de trabalhar aqui esses 10 pontos altos, vou fazer 2 intervalos. E depois desses 2 intervalos, a partir desse ponto alto aqui, eu vou trabalhar um grupo com 13 pontos altos. Então, são 2 pontos altos nas correntes, um por um sobre os pontos altos, até completar 13. Depois de trabalhar esses 13 pontos altos, eu vou fazer na sequência 3 intervalos de 2 correntes. Então,
Depois de trabalhar esses 3 intervalos, vou fazer aqui mais um grupo com 13 pontos altos, começando a contar por esse daqui. Então, é só ir fazendo ponto alto sobre ponto alto, 2 pontos altos nas correntes, até completar os 13. Vou fazer os meus e venho. E depois de trabalhar aqui esses 13 pontos altos, então, eu vou fazer aqui mais 2 intervalos e vou completar o restante da volta com um grupo de 10 pontos altos. Então, eu vou fazer aqui esses 2 intervalos e depois vou trabalhar os 10 pontos altos e venho conferindo com você. Completei a volta 15 e ficou assim: 10 pontos altos, 2 intervalos, 13 pontos altos, 3 intervalos, mais 13 pontos altos, mais 2 intervalos e mais 10 pontos altos. Agora, nós vamos começar aqui a volta 16, fazendo aqui as 2 correntes e virando a peça. E aqui no início da volta 16, eu vou trabalhar um grupo com 10 pontos altos, então, vou fazer aqui um ponto alto sobre cada ponto alto de base, e depois, na sequência, faço aqui mais 2 intervalos sobre esses 2 intervalos da base. Então, aqui é só ir fazendo um ponto alto para cada ponto alto, até completar os 10. Eu vou fazer os meus e venho. Depois dos 10 pontos altos, faço, então, 2 intervalos. E depois de trabalhar aqui esses 2 intervalos, eu vou fazer um grupo com 10 pontos altos, começando por esse aqui. Então, é só ir fazendo um ponto para cada de base até completar aqui 10 pontos altos. Bem, e depois de trabalhar esses 10 pontos altos, eu vou fazer na sequência o total de 5 intervalos. 1, 2, 3, 4 e 5. Então, só ir fazendo aqui as 2 correntes, pulando 2 de base e um ponto alto. Bem, e depois de trabalhar aqui esses 5 intervalos, vou fazer mais um grupo com 10 pontos altos, depois eu vou trabalhar aqui no final da volta. 2 intervalos sobre esses 2 intervalos de base e mais um grupo com 10 pontos altos. Então, vamos lá. São 10 pontos altos, contando a partir desse. E depois dos 10 pontos altos, então, 2 intervalos sobre os 2 de base e mais 10 pontos altos para completar aqui a volta. Eu vou fazer o restante da minha e venho conferindo. Completei a volta 16 e ficou assim: 10 pontos altos, 2 intervalos, mais 10 pontos altos, mais 5 intervalos, mais 10 pontos altos, 2 intervalos e mais 10 pontos altos. Bem, e agora nós vamos trabalhar a volta 17. A volta 17 é igual à volta 16. Então, nós vamos fazer ponto sobre ponto. Começo com as 2 correntes, viro a peça e vou trabalhar aqui. 10 pontos altos, 2 intervalos, 10 pontos altos, 5 intervalos, 10 pontos altos, 2 intervalos e mais 10 pontos altos. Então, ponto sobre ponto, é cópia. Como ela é muito simples, porque é só você ir fazendo o mesmo que você fez na volta de base, então, eu vou completar aqui o restante da minha com essa orientação e venho conferindo com você. Aqui está, completei a volta 17, fiz ponto sobre ponto. Trabalhei 10 pontos altos, 2 intervalos, 10 altos, 5 intervalos, 10 altos, 2 intervalos e mais 10 pontos altos.
Agora, vamos trabalhar a volta de número 18, começo com as duas correntes e viro a minha peça. E aqui no início da volta 18, nós vamos fazer um grupo de 13 pontos altos. Então, vou fazendo um ponto alto para cada ponto alto, depois 2 nas correntes e mais um nesse ponto alto. Terei aqui 13 pontos altos. Então, vou fazer aqui os meus 13 e venho. Trabalhei os 13 pontos altos, na sequência vou fazer aqui 2 intervalos. E depois de fazer esses 2 intervalos, eu vou pular aqui 2 pontos altos de base e, a partir do terceiro ponto, vou trabalhar aqui um grupo com 7 pontos altos. Depois de fazer aqui esses 7 pontos altos, eu vou trabalhar 5 intervalos sobre esses 5 intervalos que eu tenho aqui de base. Bem, e depois de fazer aqui esses 5 intervalos, a partir desse ponto alto, trabalho aqui mais 7 pontos altos. Depois de fazer esses 7 pontos altos, eu vou encerrar aqui a minha volta fazendo mais 2 intervalos e a partir daqui, trabalho mais um grupo com 13 pontos altos e encerro aqui a volta. Então, eu vou completar o restante da minha com essa orientação e venho conferindo com você. Aqui está, completei a volta 18 e fiz 13 pontos altos, 2 intervalos, 7 pontos altos, 5 intervalos, 7 pontos altos, 2 intervalos e mais 13 pontos altos. Bem, agora nós vamos trabalhar a volta 19, faço as duas correntes e viro a peça. E aqui no início da volta 19, vamos trabalhar um grupo de 13 pontos altos. Então, vou fazer um ponto alto para cada ponto alto aqui do grupo de base. Vou fazer os meus e venho. Trabalhei os meus 13 pontos altos, agora, em seguida, eu vou fazer aqui 3 intervalos. E depois de trabalhar esses 3 intervalos, a partir desse ponto alto aqui, eu vou fazer um grupo com 7 pontos altos. Então, é um ponto alto sobre cada ponto alto, 2 pontos altos no intervalo de correntes, até completar 7. Depois de fazer aqui esses 7 pontos altos, eu vou trabalhar 3 intervalos. E depois de fazer esses 3 intervalos, vou fazer aqui mais um grupo com 7 pontos altos. E depois de trabalhar esses 7 pontos altos, de novo aqui faço 3 intervalos e depois mais 13 pontos altos aqui para encerrar a minha volta. Então, vamos lá. São 3 intervalos e depois são 13 pontos altos. Então, eu vou fazer aqui o restante dessa volta com essa orientação e venho conferindo junto com você. Completei a volta 19 e ficou assim: 13 pontos altos, 3 intervalos, 7 pontos altos, mais 3 intervalos, mais 7 pontos altos, mais 3 intervalos e mais 13 pontos altos. Bem, e agora nós vamos trabalhar a volta de número 20. Então, vou começar com as duas correntes e vou virar a peça. E aqui no início da volta 20,
eu vou trabalhar 16 pontos altos. Vou fazer um ponto alto para cada ponto alto, 2 nas correntes e mais um sobre esse ponto alto, e terei aqui 16 pontos altos. Então, eu vou fazer aqui os meus 16 e venho. Aqui está, trabalhei 16 pontos altos. Na sequência, eu vou fazer aqui 3 intervalos. E depois de trabalhar esses 3 intervalos, eu vou fazer aqui um grupinho de 4 pontos altos. Esse aqui é o primeiro desses 4. Depois de trabalhar esses 4 pontos altos, faço aqui mais 3 intervalos sobre esses 3 intervalos que eu tenho de base. E depois desses 3 intervalos, eu vou fazer aqui mais um grupinho de 4 pontos altos. Esse é o primeiro desses 4. Depois de fazer esses 4 pontos altos, eu vou encerrar aqui a minha volta fazendo mais 3 intervalos e em seguida eu trabalho a partir desse ponto aqui mais 16 pontos altos para completar aqui a volta. Bem, então eu vou fazer aqui os meus 3 intervalos e em seguida vou trabalhar os 16 pontos altos e venho conferindo junto com você. Aqui está, completei a volta de número 20 e fiz 16 pontos altos, 3 intervalos, 4 pontos altos, 3 intervalos, mais 4 pontos altos, 3 intervalos e finalizei aqui com 16 pontos altos. Bem, agora vamos trabalhar a volta 21. Começo com as 2 correntes e viro a peça. E aqui no início da volta 21, nós vamos fazer um grupo com 19 pontos altos. Então, vou fazer um ponto alto para cada ponto alto, 2 nas correntes e mais um sobre esse ponto alto. E terei aqui 19 pontos altos. Eu vou fazer aqui os 19 pontos altos e venho. Trabalhei os 19 pontos altos, na sequência faço aqui 3 intervalos. Bem, e depois de trabalhar esses 3 intervalos, eu vou fazer aqui um grupinho de 4 pontos altos. Esse aqui é o primeiro dos 4. Depois de fazer os 4 pontos altos, eu faço 2 correntes, pulo essas 2 correntes de base, a partir desse ponto alto, trabalho mais um grupo com 4 pontos altos. Depois de fazer esses 4 pontos altos, eu vou repetir aqui 3 intervalos. E a partir desse ponto alto aqui, vou fazer 19 pontos altos para encerrar aqui a minha volta. Bem, então, eu vou trabalhar aqui os meus 3 intervalos e depois vou fazer mais 19 pontos altos e venho conferindo essa volta com você. Aqui está, completei a volta 21 e ficou assim: 19 pontos altos, 3 intervalos, 4 pontos altos, 2 correntes, 4 pontos altos, 3 intervalos e finalizei aqui com 19 pontos altos. Bem, agora vamos trabalhar a volta de número 22, faço aqui 2 correntes e viro a peça. E aqui no início da volta 22, eu vou fazer um grupo com 13 pontos altos. Então, é só ir trabalhando um ponto alto para cada ponto alto de base até completar os 13. Eu vou fazer os meus e venho.
Aqui está, trabalhei os 13 pontos altos, na sequência, faço aqui 2 intervalos. Depois desses 2 intervalos, eu vou trabalhar aqui um grupo com 7 pontos altos. Esse aqui é o primeiro dos 7. Depois, eu estou fazendo 2 nas correntes e 1 sobre cada ponto alto, até completar aqui 7 pontos altos. Depois de trabalhar esses 7 pontos altos, nós vamos fazer aqui 2 intervalos. E depois desses 2 intervalos, nós vamos pular aqui 2 pontos altos de base. A partir do próximo, nós trabalhamos aqui um grupo com 4 pontos altos. E depois de fazer aqui esses 4 pontos altos, nós vamos trabalhar o restante da volta, fazendo aqui 2 intervalos, depois mais 7 pontos altos, mais 2 intervalos, e vamos completar aqui a volta com um grupo de 13 pontos altos. Então, vamos lá, são 2 intervalos. Depois dos 2 intervalos, 7 pontos altos, começando por esse aqui. Depois desses 7 pontos altos, então, vamos fazer aqui 2 intervalos e 13 pontos altos. Então, eu vou fazer aqui os 2 intervalos e completar a volta com os 13 pontos altos e venho para a gente continuar. Completei a volta 22 e ficou assim: 13 pontos altos, 2 intervalos, 7 pontos altos, 2 intervalos, 4 altos, 2 intervalos, 7 altos, 2 intervalos e 13 pontos altos. Bem, e agora vamos trabalhar a volta de número 23. Faço aqui as 2 correntes e viro a peça. E aqui no início da 23, nós vamos trabalhar um grupo com 10 pontos altos. Então, eu estou fazendo ponto alto para cada ponto alto até completar aqui 10. Eu vou fazer os meus e venho. Trabalhei os 10 pontos altos. Na sequência, eu vou fazer 6 intervalos. Então, aqui, 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Então, aqui está, trabalhei 1, 2, 3, 4, 5, 6 intervalos. Na sequência, vamos fazer aqui um grupo com 10 pontos altos. Esse aqui, o primeiro dos 10. Bem, e depois de trabalhar aqui esses 10 pontos altos, nós vamos completar a nossa volta fazendo mais 6 intervalos e, para finalizar aqui, 10 pontos altos. Bem, então, eu vou trabalhar os meus 6 intervalos, depois eu vou fazer os 10 pontos altos e venho conferindo essa volta junto com você. Completei a volta 23 e ficou assim: 10 pontos altos, 6 intervalos, 10 pontos altos, 6 intervalos e mais 10 pontos altos. Bem, agora vamos trabalhar a volta de número 24. Vou começar fazendo as 2 correntes, vou virar a peça e aqui no início da volta 24, nós vamos trabalhar 10 pontos altos sobre esses 10 pontos que nós temos de base. Então, vou fazer aqui os meus 10 e venho.
Trabalhei os 10 pontos altos, em seguida vou fazer aqui 5 intervalos. Bem, então, aqui está, trabalhei 1, 2, 3, 4, 5 intervalos. Em seguida, vou fazer aqui um grupo com 7 pontos altos. Esse aqui é o primeiro dos 7. Bem, e depois de trabalhar esses 7 pontos altos, eu vou fazer 2 correntes. Vou pular 2 de base e a partir do terceiro, eu vou trabalhar mais um grupo com 7 pontos altos. E depois de fazer aqui esses 7 pontos altos, nós vamos fazer mais 5 intervalos e encerrar a volta com mais um grupo aqui de 10 pontos altos. Bem, então, eu vou fazer aqui os 5 intervalos e os 10 pontos altos e venho conferindo essa volta com você. Completei a volta 24 e ficou assim: 10 pontos altos, 5 intervalos, 7 altos, 2 correntes, pula 2, mais 7 altos, e mais 5 intervalos, e para completar aqui, mais 10 pontos altos. Bem, e aqui nós chegamos bem na metade da volta aqui do corpo desse tapete. A partir da próxima volta, nós vamos começar a repetir de maneira inversa o que nós fizemos até aqui. Então, a próxima volta será idêntica a essa penúltima aqui que eu fiz. Se você não quiser continuar aí acompanhando o vídeo, você pode fazer 2 marquinhas aqui na penúltima volta que nós fizemos, e agora você copia ela aqui, e conforme você for completando cada uma das voltas, você vem descendo a marquinha para a volta de baixo, e vai copiando tudo até aqui a primeira volta que nós fizemos. Então, vamos copiando de maneira inversa. Bom, eu vou continuar aqui mostrando volta por volta, só que daqui para frente eu vou fazer da seguinte maneira. Eu vou fazer aqui a minha volta e venho conferindo ela junto com você, para não alongar demais esse vídeo. Bom, então, você sabe que sempre para começar as voltas, nós fazemos as 2 correntes e viramos a nossa peça. Então, isso aqui é base para início de todas as voltas. E, como eu falei, nós vamos repetir igualzinho essa penúltima volta aqui que nós fizemos. Então, agora eu vou trabalhar aqui esses 10 pontos altos, depois vou fazer 6 intervalos, mais 10 pontos altos, mais 6 intervalos e mais 10 pontos altos. Bem, então, eu vou fazer aqui a minha volta e venho conferindo junto com você. Trabalhei a volta 25 com o padrão que orientei, ficou assim: 10 pontos altos, 6 intervalos, 10 pontos altos, 6 intervalos e mais 10 pontos altos. Bem, então, agora eu vou trabalhar aqui a minha volta 26 e venho conferindo junto com você. Trabalhei a volta 26 e ficou assim: 13 pontos altos, 2 intervalos, 7 pontos altos, 2 intervalos, mais 4 pontos altos, 2 intervalos, 7 pontos altos, 2 intervalos e finalizei com 13 pontos altos. Bem, agora então vou trabalhar aqui a minha volta 27 e venho conferindo com você. Trabalhei a volta 27 e ficou assim: 19 pontos altos, 3 intervalos, 4 altos, 2 correntes, pulei 2, mais 4 pontos altos, mais 3 intervalos e finalizei com 19 pontos altos. Agora, eu vou trabalhar a minha volta de número 28 e venho conferindo junto com você. Trabalhei a volta 28 e ficou assim:
16 pontos altos, 3 intervalos, 4 altos, 3 intervalos, 4 altos, 3 intervalos e mais 16 pontos altos. Agora, eu vou trabalhar a minha volta de número 29 e venho conferindo junto com você. Completei a volta 29 e ficou assim: 13 pontos altos, 3 intervalos, 7 pontos altos, mais 3 intervalos, mais 7 pontos altos, mais 3 intervalos e finalizei aqui com 13 pontos altos. Agora, eu vou trabalhar a minha volta de número 30 e venho conferindo com você. Trabalhei a volta de número 30 e ficou assim: 13 pontos altos, 2 intervalos, 7 pontos altos, 5 intervalos, 7 pontos altos, 2 intervalos e para finalizar, mais 13 pontos altos. Agora, eu vou trabalhar a minha volta de número 31 e venho conferindo junto com você. Trabalhei a volta 31 e ficou assim: 10 pontos altos, 2 intervalos, 10 pontos altos, 5 intervalos, 10 pontos altos, 2 intervalos e mais 10 pontos altos para completar aqui a volta. Bem, agora eu vou trabalhar a minha volta de número 32 e venho mostrando para você. Completei a volta 32 e a volta 32 foi cópia da volta 31. Então, aqui eu fiz 10 pontos altos, 2 intervalos, 10 pontos altos, 5 intervalos, 10 altos, 2 intervalos e mais 10 altos para completar a minha volta. Bem, agora eu vou trabalhar a minha volta de número 33 e venho conferindo junto com você. Trabalhei minha volta 33 e ficou assim: 10 pontos altos, 2 intervalos, 13 pontos altos, 3 intervalos, mais 13 altos, mais 2 intervalos e encerrei a volta com 10 pontos altos. Bem, agora eu vou trabalhar a minha volta de número 34 e venho conferindo junto com você. Aqui está, trabalhei a minha volta de número 34 e ficou assim: 13 pontos altos, 2 intervalos, mais 13 altos, 2 correntes, mais 13 altos, mais 2 intervalos e mais 13 altos. Agora, eu vou trabalhar a minha volta de número 35 e venho mostrando para você. Aqui está, completei a minha volta 35 e ficou assim: 13 altos, 2 intervalos, em seguida eu fiz 28 pontos altos, mais 2 intervalos e mais 13 pontos altos. Agora, eu vou trabalhar a volta de número 36 e venho mostrando para você. Trabalhei a volta de número 36 e ficou assim: 16 pontos altos, 2 intervalos, 22 pontos altos, 2 intervalos e mais 16 pontos altos. Agora, eu vou trabalhar a minha volta de número 37 e venho conferindo com você. Completei a volta de número 37 e ficou assim: 19 pontos altos, 2 intervalos, 16 pontos altos, 2 intervalos e mais 19 pontos altos. Bem, agora eu vou trabalhar a minha volta de número 38 e venho conferindo com você. Trabalhei a volta 38 e ficou assim: 22 pontos altos, 2 intervalos, 10 pontos altos, 2 intervalos e mais 22 pontos altos. Bem, agora eu vou trabalhar a volta 39 e venho conferindo junto com você.
Trabalhei a volta de número 39 e a volta 39, ela foi cópia da volta 38. Então, aqui de novo eu fiz 22 pontos altos, 2 intervalos, 10 pontos altos, 2 intervalos e mais 22 pontos altos. Bem, agora eu vou trabalhar a minha volta 40 e venho conferindo junto com você. Trabalhei a volta 40 e ficou assim: 13 pontos altos, 2 intervalos, 7 pontos altos, 2 intervalos, 4 pontos altos, 2 intervalos, 7 pontos altos, 2 intervalos e mais 13 pontos altos. Bem, agora eu vou trabalhar a minha volta de número 41 e venho conferindo com você. Trabalhei a volta 41 e ficou assim: 10 pontos altos, 3 intervalos, 7 pontos altos, 2 intervalos, 4 pontos altos, 2 intervalos, 7 pontos altos, 3 intervalos e 10 pontos altos. Bem, e agora então eu vou trabalhar a minha volta de número 42 e venho para a gente continuar. Completei a volta 42 e ficou assim: 10 pontos altos, 2 intervalos, 7 pontos altos, 3 intervalos, 4 pontos altos, 3 intervalos, mais 7 pontos altos, mais 2 intervalos e encerrei aqui com 10 pontos altos. Bem, e agora eu vou trabalhar a volta de número 43 e venho para a gente conferir. Completei a volta de número 43 e ficou assim: 10 pontos altos. Em seguida, fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6 intervalos, mais 10 pontos altos e mais 6 intervalos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e encerrei a volta com mais 10 pontos altos. Agora eu vou trabalhar a volta de número 44 e venho conferindo junto com você. Aqui está, completei a volta de número 44 e ficou assim: 13 pontos altos, 4 intervalos, em seguida 16 pontos altos, mais 4 intervalos e mais 13 pontos altos para completar a volta. Bem, e ainda faltam 3 voltas para nós completarmos aqui o corpo do tapete. Então, será a volta de número 45, 46 e 47. Essas últimas 3 voltas, elas são fechadas de pontos altos, igualzinho às 3 primeiras que nós fizemos no tapete. Então, nós vamos fazer 64 pontos altos em cada uma dessas voltas, na 45, na 46 e na 47. Então, eu vou aqui subir 2 correntes, vou virar a minha peça e vou voltar aqui trabalhando um ponto alto sobre cada ponto alto e 2 pontos altos em cada intervalo de correntes, um ponto alto para cada ponto alto, e vou com esse padrão até o final aqui e terei 64 pontos altos. E completando a volta 45 com 64 pontos altos, eu vou subir 2 correntes, virar a peça e voltar trabalhando ponto alto sobre ponto alto, e vou fazer mais 64 pontos altos na volta 46 e a mesma coisa vou repetir na volta 47. Bom, então, eu vou trabalhar aqui a minha volta 45, 46 e 47, fazendo 64 pontos altos em cada uma dessas 3 voltas e venho para a gente continuar. Aqui está. Trabalhei a minha volta 45, 46 e 47, fazendo 64 pontos altos em cada uma dessas 3 voltas.
Bem, e a partir daqui, nós vamos começar o acabamento da nossa peça. Então, para iniciar o acabamento desse último ponto alto aqui que eu fiz na volta 47, eu vou trabalhar 3 correntes, 1, 2, 3. E essas 3 primeiras correntes, elas vão servir para... A primeira, eu vou usar para fechar a volta quando estiver aqui completando. As outras 2, elas vão virar esse meu primeiro canto. Bem, então, depois de trabalhar aqui essas 3 correntes, eu venho aqui para a lateral mais comprida da minha peça e nessa lateral eu vou trabalhar o total de 94 pontos baixos. Esses pontos baixos serão feitos pegando nesses pontos que eu tenho aqui nessa lateral. Em cada um desses pontos, eu vou trabalhar 2 pontos baixos. Então, passo a agulha por detrás do último ponto que eu tenho aqui descendo a lateral, busco aqui a linha e trabalho o ponto baixo. Fez um, volta no mesmo ponto e faz mais um. Então, aqui fiz 2 pontos baixos nesse único ponto de base. Agora, eu venho pro da frente e de novo aqui faço 2 pontos baixos, 1 e 2. Venho para o ponto à frente e pegando por detrás do ponto, faço mais 2. Eu vou seguir, então, com esse padrão até o último ponto que eu tenho aqui na lateral mais comprida. Chegando lá no final, terei 94 pontos baixos. Eu vou fazer aqui os meus e venho. Aqui está, trabalhei a lateral mais comprida da minha peça e vim até o último ponto dessa lateral e aqui fiz 94 pontos baixos. Agora, nós vamos começar a trabalhar na lateral mais estreita da nossa peça. Então, para virar aqui o canto e começar a trabalhar a lateral mais estreita, eu vou fazer 2 correntes, 1, 2. Depois de trabalhar essas 2 correntes, eu encontro aqui a ponta inicial do meu trabalho. Então, agora eu vou aproveitar e prender essa ponta embaixo dos pontos que eu estiver fazendo agora, assim já arremata. Então, depois de fazer as 2 correntes, eu venho nesse próximo ponto alto e a partir dele, pegando aqui no pezinho do ponto, eu vou começar a fazer um ponto baixo para cada ponto alto que eu tenho de base, até eu construir aqui o total de 62 pontos baixos, 62. Então, eu vou seguir com esse padrão de fazendo aqui um ponto baixo para cada ponto de base, até eu chegar aqui no penúltimo ponto dessa lateral. No último, eu não vou trabalhar. Bem, então, eu vou fazer aqui os meus 62 pontos baixos e venho para a gente continuar. Aqui está, trabalhei a lateral mais estreita da minha peça e fiz aqui 62 pontos baixos, restou vazio na base, apenas o último ponto aqui. Agora, nós vamos trabalhar 2 correntes. Essas 2 correntes estão virando aqui esse canto. E nós vamos iniciar agora esse lado aqui da lateral mais comprida e vamos fazer aqui mais 94 pontos baixos. Então, eu venho nesse ponto aqui, que foi o que sobrou aqui na volta de base, e a partir dele eu começo a fazer 2 pontos baixos em cada ponto. Então, fiz 2 aqui, venho no da frente, faço mais 2 e sigo assim até fazer 94 pontos baixos. Bem, e depois que eu trabalhar os 94 pontos baixos dessa lateral mais comprida, eu vou fazer 2 correntes para virar o meu canto e vou trabalhar mais 62 pontos baixos na lateral mais estreita do outro lado. Bom, então, é só isso para trabalhar essa volta. Eu vou completar a minha com essa orientação e venho. Aqui está, completei a primeira volta do acabamento aqui com os meus pontos baixos. Estou aqui no finalzinho da minha volta. Agora, nós vamos fechar essa volta da seguinte maneira. Se recordam que nós fizemos aqui, para começar essa volta, 3 correntes. Então, eu venho na primeira corrente
e prendo aqui um ponto baixíssimo. Passo a agulha pelo meio, né, da primeira corrente, prendo um ponto baixíssimo. Restou aqui 2 correntes virando esse canto. Bem, e agora nós vamos começar a segunda volta do acabamento, caminhando com um baixíssimo pelo meio aqui da próxima corrente que eu tenho de base. Então, faço aqui um baixíssimo, pegando pelo meio da corrente, né? Agora, eu vou passar a agulha por baixo das 2 correntes que eu tenho e vou fazer aqui um ponto baixo. Então, ficou assim. Depois desse ponto baixo, nós vamos agora começar a descer aqui pela lateral mais comprida da nossa peça. E depois do ponto baixo, então, eu vou fazer 7 correntes, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. E depois de trabalhar as 7 correntes, eu venho aqui no primeiro ponto baixo e a partir dele eu vou contar 4 pontos baixos e vou pular. 1, 2, 3, 4. Pulo esses 4, venho no 5º ponto baixo e prendo outro ponto baixo. Ficou assim. 7 correntes, pulei 4, no 5º prendi um ponto baixo. Na sequência, nós vamos fazer aqui 3 intervalos de 3 correntes. Então, faço 1, 2, 3 correntes, pulo 2 pontos de base. 1, 2. No terceiro, prendo um ponto baixo. Prendeu o ponto baixo, 1, 2, 3 correntes, pula 2, 1, 2, no terceiro, um ponto baixo. 3 correntes, 1, 2, 3. Pulo 2, 1, 2, no terceiro, um ponto baixo. Então, aqui está. Trabalhei 3 intervalos de 3 correntes, pulando sempre 2 de base e no terceiro prendendo um ponto baixo. Em seguida, eu vou fazer aqui 6 correntes. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Depois dessas 6 correntes, eu vou pular 5 pontos de base e no 6º ponto eu vou fazer um ponto baixo. Então, 1, 2, 3, 4, 5. Pulo esses 5, venho no 6º e prendo um ponto baixo. Bom, então essa aqui basicamente é a repetição que nós vamos trabalhar aqui nessa volta. Esses 3 intervalos de 3 correntes e depois um intervalo de 6 correntes. Vai haver uma pequena alteração aqui no meio da volta. Então, agora eu vou repetir de novo os 3 intervalos de 3 correntes, pulando sempre 2 de base, depois vou fazer mais um intervalo de 6, pulando 5. Então, vou fazer aqui essa repetição e vem. Bem, então, aqui está. A partir daqui, eu repeti de novo o mesmo que mostrei aqui para vocês no início. E, em seguida, eu ainda trabalhei mais 3 intervalos de 3 correntes. Bem, então, aqui é a terceira vez que eu fiz esses 3 intervalinhos de 3 correntes. Então, aqui, 1, 2, 3 vezes trabalhei aqui esses intervalos de 3 correntes. Depois da terceira vez que eu fizer esses 3 intervalos, eu estarei aqui bem na direção do meio aqui do meu tapete, na lateral mais comprida. Então, na lateral mais comprida, a terceira vez que eu for trabalhar aqui as 6 correntes, eu vou pular um ponto a mais. Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6 correntes. Agora, eu venho na base e pulo 6 pontos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Venho no 7º ponto e aqui prendo o ponto baixo. Então, olha, terceiro intervalo de 6 correntes. 1, 2, 3. No terceiro, pulei 6 pontos de base ao invés de 5. Agora, todo o restante será feito com os intervalinhos de 3 correntes, depois as 6 correntes pulando 5 de base, igual nós fizemos esses 2 primeiros aqui. Então, nós vamos fazer ainda mais 2 intervalos de 6 correntes aqui nessa lateral e sempre vamos pular 5. Então, aqui é só fazer as 3 correntes, né? Pular 2, prender um ponto baixo, repetir isso por 3 vezes. Aqui de novo, 3 vezes de 3 correntes. Agora, é só fazer aqui as 6 correntes, 1,
2, 3, 4, 5 e 6. Vem na base e pula 1, 2, 3, 4, 5. No sexto, prende um ponto baixo. Vamos então com essa repetição aqui até encontrar o canto. Vamos fazer aqui mais uma vez. Então, aqui está, vim trabalhando com as repetições que eu orientei vocês. Estou aqui bem próximo ao meu canto. O final aqui foi feito com 3 intervalos de 3 correntes. E depois eu ainda tenho 1, 2, 3, 4 pontos baixos. E em seguida, tenho aqui as 2 correntes que viram o meu canto. E agora, nós vamos virar os cantos. Então, todos os 4 cantos serão virados de maneira idêntica. Eu vou mostrar esse aqui. Vou fazer sempre 7 correntes, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Agora, eu venho nas 2 correntes que viram aqui o meu canto, e nessas 2 correntes, eu vou trabalhar 2 pontos baixos. Então, sempre 2 pontos baixos aqui nas correntes do canto. Depois que faz os 2 pontos baixos, então, nós trabalhamos mais 7 correntes. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Vamos vir na base, no primeiro ponto baixo que nós temos, e vamos pular 4. 1, 2, 3 e 4. No quinto, nós prendemos um ponto baixo. Bem, então, sempre será assim para virar aqui os nossos cantos. Nós vamos fazer 7 correntes, pular 4 pontos baixos. Nas correntes, nós trabalhamos 2 pontos baixos e depois mais 7 correntes, pulamos mais 4 e no quinto, prendemos um ponto baixo. E a partir daqui, nós começamos aquela repetição dos 3 intervalos de 3 correntes. E depois dos 3 intervalos de 3 correntes, nós fazemos aqui 6 correntes, 1, 2, 3, 4, 5, 6. E aqui, depois da primeira alça de 6 aqui na lateral mais estreita, nós pulamos 5, 1, 2, 3, 4, 5. No sexto, nós prendemos um ponto baixo. Depois de prender esse ponto baixo, repito de novo as 3 alças de 3 correntes. Então, na lateral mais estreita, depois que eu trabalhar o meu segundo intervalo de 6 correntes, 1, 2, 3, 4, 5, 6, essa aqui é a segunda vez na lateral mais estreita que estou fazendo. Eu vou pular apenas 4. 1, 2, 3 e 4. No quinto ponto, eu prendo um ponto baixo. E agora, vamos repetir mais uma vez aquelas 3 correntes. Então, aqui está, trabalhei mais uma vez aquelas 3 alcinhas de 3 correntes. Agora, eu vou fazer 6 correntes. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, essa aqui é a terceira vez que eu trabalho 6 correntes aqui na lateral mais estreita. Então, na terceira vez, nós vamos pular 5 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5. No sexto, eu prendo outro ponto baixo. Depois de trabalhar esse terceiro intervalo de 6 correntes, eu faço mais uma vez aquele grupinho de 3 intervalos de 3 correntes, pulando 2 de base. Bem, depois de eu trabalhar esses 3 intervalos de 3 correntes, restam aqui de base apenas 1, 2, 3, 4 pontos baixos e em seguida eu tenho aqui as correntes que viram o meu canto.
Aqui de novo, viro o canto da mesma maneira, 7 correntes. Depois das 7 correntes, eu venho nas duas correntes que eu tenho de base virando o canto, faço 2 pontos baixos, 1 e 2. E mais 7 correntes, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Venho aqui na base, no primeiro ponto baixo que eu tenho e conto 1, 2, 3, 4 e pulo. Venho no quinto ponto e prendo um ponto baixo. E a partir daqui, então, eu começo a trabalhar a lateral mais comprida desse lado com o mesmo padrão que orientei do lado de lá. Completando a lateral mais comprida aqui, a gente trabalha lá em cima a lateral mais estreita com o mesmo padrão que acabei de mostrar aqui. Bem, então é só isso para trabalhar aqui a segunda volta do acabamento. Eu vou completar a minha, seguindo essa orientação e venho para a gente continuar. Aqui está. Contornei todo o restante da minha volta, seguindo o padrão que orientei. Estou aqui bem no finalzinho da volta. Agora, eu vou completar aqui o meu último canto. Então, depois de fazer esses últimos 3 intervalos de 3 correntes, eu tenho aqui de base 1, 2, 3, 4 pontos baixos. E essa alcinha que eu tenho aqui logo à frente é do baixíssimo que eu fechei a volta de base. Então, isso aqui não é um ponto baixo, essa alça. Os pontos baixos são apenas esses aqui, 1, 2, 3 e 4. Então, agora, eu faço 7 correntes, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7, e venho trabalhar mais um ponto baixo, pegando pelas duas correntes que eu tenho aqui no meu canto. E depois desse ponto baixo, eu venho prender um baixíssimo no primeiro ponto baixo que eu fiz aqui para iniciar a volta. Completamos a segunda volta do acabamento. Agora, vamos iniciar a terceira volta. Eu vou começar a terceira volta fazendo 3 correntes que equivalem ao meu primeiro ponto alto, laço e volto aqui no mesmo ponto baixo e faço mais um ponto alto. Então, trabalhei 2 pontos altos sobre o ponto baixo. Logo à frente, eu tenho 7 correntes. Então, nessas 7 correntes aqui que estão virando o meu canto, eu vou trabalhar 8 pontos altos. É só ir passando a agulha por debaixo das correntes e trabalhando os pontos altos até completar o 8. Usando as 7 correntes de base, fiz 8 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Contando com esses 2 que eu fiz aqui sobre o ponto baixo, então, eu totalizo 10 pontos altos aqui virando o canto. Depois que fez esses pontos altos nas correntes, eu venho no intervalo de 3 correntes que eu tenho à frente, aqui eu prendo um ponto baixo. Então, ficou assim. Prendeu o ponto baixo, faz 3 correntes. 1, 2, 3. Venho no próximo intervalo de 3 correntes e outro ponto baixo. Em seguida, 1, 2, 3 correntes. No próximo intervalo de 3 correntes, outro ponto baixo. Bem, então, aqui nessa volta, nós vamos fazer sempre 2 alcinhas de 3 correntes entre os grupos de pontos altos. E depois de trabalhar essas 2 alças de 3 correntes, eu tenho à frente esse intervalo com 6 correntes. Então, em todos os intervalos de 6 correntes que nós temos na volta, nós vamos trabalhar com o seguinte padrão. Eu vou fazer aqui 4 pontos altos. E depois desses 4 pontos altos, eu vou fazer 2 correntes. Depois das 2 correntes, eu faço mais 4 pontos altos. Então, olha, em todas as alças de 6 correntes, nós vamos trabalhar 4 pontos altos, 2 correntes e mais 4 pontos altos. Completou aqui esse grupo,
vem na próxima alça de 3 correntes e prende um ponto baixo. Prendeu o ponto baixo, faz 3 correntes, 1, 2, 3. Vem na próxima alça e prende outro ponto baixo. Prendeu o ponto baixo, 1, 2, 3 correntes, vem na próxima alça e prende outro ponto baixo. Então, aqui por toda essa lateral, nós vamos repetir aqui esse padrão. Os 4 pontos altos, 2 correntes e 4 pontos altos em todos os intervalos de 6 correntes. E entre um grupo e outro aqui, nós vamos sempre fazer 2 alcinhas de 3 correntes. Então, agora aqui eu faço de novo aqui 4 pontos altos, 2 correntes, 4 pontos altos. E depois de trabalhar esse grupo de pontos altos, então, faço 2 alcinhas de 3 correntes. Venho aqui na alça de base, prendo um ponto baixo. Bem, então, nós vamos seguir com esse padrão até encontrar o próximo canto. Eu vou fazer o meu, quando chegar lá no canto, eu venho virando o canto junto com você. Aqui está, desci por toda a lateral com o padrão que orientei. Aqui, antes de virar o meu canto, eu fiz 2 intervalos de 3 correntes e aqui encontrei aquelas 7 correntes que viram o meu canto. Então, todos os cantos serão virados igual estou mostrando esse aqui. Aqui eu vou laçar e vir nas 7 correntes e vou trabalhar 8 pontos altos, pegando por baixo aqui das 7 correntes. Então, aqui está, trabalhei 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pontos altos, agora venho no ponto baixo, no primeiro ponto baixo que eu tenho aqui virando o canto, e aqui eu faço 2 pontos altos. Bem, então, ficou assim, eu totalizei aqui 10 pontos altos, trabalhando 8 aqui no intervalo de correntes e mais 2 sobre o próximo ponto baixo. Agora, é só fazer 2 correntes e trabalhar mais 10 pontos altos. Então, faço 2 aqui no próximo ponto baixo. E depois desses 2 aqui no ponto baixo, faço mais 8 no intervalo de correntes. Aqui de novo, totalizei mais 10 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Agora, é só prender aqui um ponto baixo nas 3 correntes que eu tenho logo à frente. Bem, então, os nossos 4 cantos serão virados igualzinho, eu acabei de mostrar esse canto aqui. Depois, então, é a repetição do que nós já fizemos na lateral mais comprida aqui da peça. É só ir fazendo os 2 intervalos de 3 correntes. E depois dos 2 intervalos de 3 correntes, então, trabalho aqui 4 pontos altos, 2 correntes e mais 4 pontos altos, usando aquelas 6 correntes que nós temos de base. Bem, então, esse é o padrão que nós vamos trabalhar por toda a terceira volta do acabamento. Eu vou completar a minha volta seguindo essa orientação e venho para a gente continuar. Aqui está, vim trabalhando todo o restante da minha volta com o padrão que orientei. Aqui no meu último canto, por enquanto, eu trabalhei apenas 8 pontos altos, pegando aqui por debaixo das 7 correntes,
E ainda vou fazer mais 2 pontos altos sobre o último ponto baixo que eu tenho aqui no meu canto. Então, eu vou trabalhar aqui esses últimos 2 pontos altos da seguinte maneira. O primeiro, eu faço normal, venho aqui no ponto baixo, trabalho o ponto alto. E o segundo, eu vou fazer o ponto alto e vou fechar a volta ao mesmo tempo. Então, venho aqui de novo no ponto baixo e começo aqui um ponto alto. Tiro 2 laçadas e fico com ele assim aberto. Agora, eu laço de novo e venho aqui naquelas 3 correntes que eu fiz para trabalhar o meu primeiro ponto alto aqui dessa volta. E vou passar a agulha pelo meio da terceira corrente que eu fiz e vou buscar aqui a linha. Depois de buscar a linha aqui pelo meio da terceira corrente, eu vou laçar e vou tirar 2 laçadas aqui da minha agulha. E em seguida, eu fico com 3 laçadas aqui. Agora, eu laço e tiro as 3 de uma única vez. Bem, então, aqui eu completei a minha volta. Completei aqui o meu último canto e, ao mesmo tempo, fechei aqui a minha volta. Bem, então, agora, nós vamos iniciar a 4ª volta do acabamento. Vou começar passando a agulha aqui por debaixo do ponto que eu fechei a volta. Vou fazer aqui um baixíssimo. Em seguida, eu vou subir 3 correntes, que equivalem a um ponto alto. Volto aqui no mesmo ponto e faço mais um ponto alto. Bem, então, por enquanto, aqui trabalhei 2 pontos altos. Agora, eu vou fazer 3 correntes. 1, 2, 3. Volto aqui no mesmo local e faço mais 2 pontos altos. Bem, então, ficou assim. Depois de trabalhar aqui esse leque, eu vou fazer 10 correntes. 1, 2, 3, 4, 5... 6, 7, 8, 9 e 10. Bem, depois de trabalhar essas 10 correntes, eu vou pular esse grupo de pontos altos e vir aqui nessa primeira alça de 3 correntes que eu tenho. E aqui eu vou prender um ponto baixo. Bem, então, ficou assim. Depois de prender esse ponto baixo, eu vou fazer 3 correntes. 1, 2 e 3. Venho no próximo intervalo de 3 correntes e prendo outro ponto baixo. Então, aqui eu fiz uma alcinha de 3 correntes. E agora, eu vou fazer 4 correntes. 1, 2, 3 e 4. Vou laçar e vir aqui naquele grupo de 4 pontos altos, 2 correntes e 4 pontos altos, usando essas 2 correntes que eu tenho aqui bem no meio do grupo, vou fazer um leque com 2 pontos altos, 3 correntes, 1, 2, 3 e mais 2 pontos altos. Fez aqui esse leque, são 4 correntes, 1, 2, 3 e 4. Vem na alcinha de 3 correntes e prende um baixo e faz 3 correntes. Vem na próxima alça e prende outro ponto baixo. Bem, então, esse aqui é o padrão que nós vamos repetir aqui por toda a lateral. Nós sempre vamos fazer um intervalo de 3 correntes, depois vamos fazer 4 correntes e um leque com 2 pontos altos, 3 correntes e 2 pontos altos, nesse intervalo de 2 correntes que nós temos aqui entre esses grupos de pontos altos. Depois, mais 4 correntes, prende o ponto baixo na primeira alça de base, mais 3 correntes e mais um ponto baixo. Então, essa repetição. Agora, então, eu vou fazer aqui as minhas 4 correntes. Vou trabalhar o leque nessas 2 correntes de base. E depois do leque, então, faço mais 4 correntes. E venho prender um ponto baixo na alça de 3 correntes. Faço 3 correntes e outro ponto baixo na próxima alça. Bem, então, eu vou seguir com essa repetição até encontrar o meu canto e venho virando o canto junto com você.
Aqui está, trabalhei a lateral com o padrão que orientei, encontrei aqui o meu canto. Então, todas as vezes que nós encontrarmos o nosso canto, nós vamos fazer 10 correntes, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. E vamos vir trabalhar um leque nessas duas correntes que nós temos aqui virando o canto na base. O leque é igual, né, com 2 pontos altos, 3 correntes, 1, 2, 3 e mais 2 pontos altos. Depois que faz o leque, então, fazemos mais 10 correntes. E depois das 10 correntes, então, nós vamos prender um ponto baixo na próxima alça de 3 correntes. Bem, então, os 4 cantos serão virados dessa maneira. Depois, todo o restante é seguindo o mesmo padrão que mostrei aqui na lateral. Um intervalo de 3 correntes, depois 4 correntes, um leque, mais 4 correntes, e vamos repetindo, tudo igual. Então, vou completar a minha volta com essa orientação e venho para a gente continuar. Aqui está, trabalhei todo o restante da minha volta, seguindo o padrão que orientei. Encontrando aqui o início, eu fechei com um ponto baixíssimo na terceira corrente que eu fiz para iniciar. E aqui, né, antes de fechar a volta, eu trabalhei 10 correntes aqui para completar esse último canto. Bem, e agora nós vamos dar início à quinta volta aqui do acabamento. Quinta volta é a última volta aqui da nossa peça. Bom, então eu vou começar caminhando com 2 baixíssimos até esse intervalo de 3 correntes que eu tenho aqui no canto. Chegando aqui nas correntes do canto, eu vou subir 3 correntes que equivalem ao meu primeiro ponto alto. Vou fazer ainda mais 2 pontos altos aqui. Bem, então, por enquanto, eu fiz aqui 3 pontos altos. Sobre esse terceiro ponto alto, vou trabalhar um picô. Então, faço aqui 3 correntes, volto aqui no topo desse último ponto alto e pego essas 2 linhas aqui em cima do ponto. Busco uma linha através e faço um ponto baixo. E em seguida, trabalho mais 3 pontos altos aqui no mesmo intervalo de base. Bem, então, ficou assim aqui naquelas 3 correntes virando o canto. Em todas as 3 correntes que nós temos de base, aqui nesses leques, nós vamos repetir o mesmo padrão que acabei de mostrar aqui. Então, tanto aqui virando o canto, quanto nos outros leques, nas 3 correntes, nós sempre vamos trabalhar esse grupinho de pontos. Bem, e depois de trabalhar aqui esse grupo de pontos altos nas correntes do canto, logo à frente, eu tenho esse intervalo aqui de 10 correntes. Então, nesse intervalo de 10 correntes virando o canto, vou fazer o total de 17 pontos altos. Então, sem nenhuma corrente aqui de separação, direto eu vou laçar, vir no intervalo de 10 correntes e trabalhar aqui 17 pontos altos. Aqui está, trabalhei 17 pontos altos nas 10 correntes de base. Logo à frente, eu tenho um intervalinho aqui de 3 correntes. Então, nesse intervalinho de 3 correntes, eu vou prender um ponto baixo. Prendeu o ponto baixo, agora eu vou laçar e vir nesse intervalo de 4 correntes que eu tenho logo à frente, e aqui eu vou trabalhar 6 pontos altos. Então, aqui está, usando as 4 correntes que eu tinha de base, eu fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontos altos. Agora, sem nenhuma corrente de intervalo,
eu venho aqui nas correntes desse leque e trabalho um grupinho igual eu mostrei aqui no início. Então, laço e faço aqui 3 pontos altos. Depois desses 3 pontos altos, 1, 2, 3 correntes, e venho aqui no topo do ponto alto, pego 2 linhas e faço aqui um ponto baixo, trabalhando assim um ponto picô sobre esse terceiro ponto alto. Agora, eu laço e faço mais 3 pontos altos no mesmo intervalo. Agora, eu vou fazer mais 6 pontos altos nesse próximo intervalo de correntes. Depois de trabalhar esses 6 pontos altos, logo à frente eu tenho um intervalinho de 3 correntes. Então, aqui é só prender um ponto baixo. Bem, então, essa daqui é a repetição que nós vamos seguir aqui por toda a nossa lateral, né? Agora, eu faço aqui 6 pontos altos, depois faço um lequinho com picô, igual mostrei aqui, usando essas correntes aqui do próximo leque, e depois mais 6 pontos altos, um ponto baixo, no intervalo de 3 correntes, e vou repetindo até encontrar o meu canto. Então, eu vou fazer o meu até chegar lá no canto e venho virando o canto com você. Aqui está, vim trabalhando toda a minha lateral com o padrão que orientei. E aqui, logo à frente, eu tenho aquelas 10 correntes aqui que viram o meu canto. Bem, então, quando eu encontrar aqui esse intervalo de 10 correntes, eu vou trabalhar aqui 17 pontos altos. E depois de trabalhar aqui esses 17 pontos altos, então, direto eu laço, venho nas 3 correntes que está aqui bem no meu canto, e aqui eu trabalho os 3 pontos altos. Faço um picô aqui no terceiro ponto alto. E mais 3 pontos altos. Depois desse grupo de pontos, então, eu laço, venho no próximo intervalo de 10 correntes, aqui faço mais 17 pontos altos. Depois de trabalhar aqui esses 17 pontos altos, então, venho prender um ponto baixo no intervalo de 3 correntes. Bem, então, os nossos 4 cantos serão virados como eu acabei de mostrar aqui. 17 pontos altos, o leque com o picô, mais 17 pontos altos. E aqui, como é bastante ponto alto que a gente faz nessas 10 correntes, assim que você completar, você ajeite os pontos para que ele fique bem bonito, assim, bem assentadinho. Bem, e a partir desse ponto baixo, então, nós vamos trabalhar essa lateral mais estreita com o mesmo padrão que eu mostrei aqui. Bom, então, é isso para trabalhar essa volta. Eu vou completar a minha, seguindo essa orientação, e venho para a gente continuar. Aqui está, completei o restante da minha volta com o padrão que orientei. Depois de trabalhar aqui o último grupo com 17 pontos altos, eu fechei a volta com um baixíssimo na terceira corrente que eu fiz para iniciar. Lacei mais uma vez e cortei aqui o meu barbante. Agora, é só esconder essa ponta de linha pelo meio dos pontos aqui, pelo lado do avesso. E depois, é estender bem a peça para que ela fique bem bonita e bem assentada no chão.
E encerramos aqui mais uma peça. Eu espero que você tenha gostado. Se gostou, por gentileza, deixe o seu like e o seu comentário. E se quiser mais sugestões de passo a passo, estou deixando aqui algumas opções para você. É só clicar nessas imagens que você é levado à videoaula. Se quiser se inscrever em meu canal, é só clicar aqui na minha foto. Muito obrigada pela sua companhia e até breve com mais uma videoaula.